Olá, meu terceiro ano! Tudo joinha com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar mais uma semana de aula, não é isso? Mais uma semana de aula à distância. Mas logo, em nome de Jesus, nós estaremos de volta com nossas aulas presenciais, certo, pessoal? Falta pouquinho, logo a gente vai estar junto. Tá? E hoje nós vamos estar estudando a Rota 6, certo? Na plataforma, a Rota 6 tá lá na página 162, tá certo? Que é a presença indígena. E no nosso módulo, vocês vão iniciar os estudos a partir da página 62, tá bom assim? Nós vamos estar estudando hoje a presença dos povos indígenas na terra brasileira, os povos indígenas como comunidade brasileira, tá certo, pessoal? Então, olha só, antes de mais nada, eu quero que vocês abram o módulo de vocês ou a plataforma, certo? No texto que tem aí Coisas de Índio, de Manuel Mundurucum, certo? Esse texto ele foi retirado do livro que também se intitula Coisas de Índio e que foi publicado pela editora Cáliz em 2000. Belezinha, pessoal? Então, Tia Sam vai fazer a leitura desse fragmento, certo, do texto, e eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Vamos lá. Historicamente, os habitantes da nossa terra foram denominados índios, quando os europeus chegaram para conquistá-la. Eles achavam que tinham encontrado as Índias, para onde tinham saído atrás de alguns produtos que eram muito consumidos em Portugal. A palavra índio foi avançando na história e acabou chegando até os nossos dias. Poderíamos avançar ainda um pouco mais e mudarmos essa história, chamando esses povos pelos nomes com os quais são mais conhecidos, os Macuxi, os Yanomamis. Ao usarmos esses nomes, seremos mais fiéis à história dos povos que já estavam aqui antes mesmo de esta terra ser chamada Brasil. Você sabia que povo, nação ou etnia são palavras mais adequadas do que tribo? Isso porque elas expressam melhor a diversidade étnica, cultural, social e linguística dos nativos brasileiros. Ao ler o texto, a gente percebe algumas características específicas que eu gostaria que vocês grifassem no módulozinho de vocês, tá certo? A primeira, gente, é quando ele diz que os habitantes da nossa terra foram denominados índios porque quando os portugueses chegaram aqui, eles acharam que tinham encontrado as terras das Índias, mas não era, né? Porque eles haviam saído de lá, né, da Europa, em busca de um caminho mais curto para chegar às Índias, que era onde eles compravam aquelas mercadorias que mais vendiam por lá, certo? Só que aí eles se depararam com nossa terra, né, o Brasil, que na época não tinha nome ainda, e com essa população, que historicamente ficou conhecida como índios, indígenas. Outra coisa que eu gostaria que vocês grifassem aí é que na nossa história, os índios são os nativos brasileiros, ou seja, são as pessoas nascidas aqui no Brasil, não é isso? E que foram os primeiros habitantes da nossa terra. E que eles possuem um nome, e aí o texto traz para vocês até alguns exemplos, né? Do Macuxi, do Yanomami, não é isso? E o que eu quero que vocês grifem é justamente isso. Quando ele diz assim, ó, poderíamos avançar ainda um pouco mais e mudarmos a nossa história, chamando esses povos pelos nomes com os quais são mais conhecidos. Isso aí, Tia Sam, gostaria que vocês grifassem, certo? E ao usarmos esse nome, a gente seria mais fiel à história do nosso povo, né? Porque já estavam aqui antes mesmo da nossa terra ser conhecida, ser encontrada, né? Ser chamada de Brasil,
Certo, pessoal? Agora, eu quero que vocês respondam aos 3 pontos que estão presentes na página 63 do módulo ou na página 165 da plataforma, certo? Que é uma interpretação textual a respeito desse texto que Tia Sam leu para vocês agora e fez esse breve comentário, certo, pessoal? Então, vamos embora. Dando continuidade, pessoal, nós vamos ficar mesclando entre o livro, certo? O módulo de vocês e esses slides que Tia Sam preparou, tá? Tia Sam vai falar um pouco para vocês agora sobre os povos indígenas e a contribuição deles para a cultura brasileira, certo? A nossa diversificada cultura. Certo? Quando os colonizadores europeus chegaram ao continente americano, se depararam com os primeiros habitantes humanos desta terra. E por inicialmente pensarem que haviam chegado à Índia, os chamaram de índios. É exatamente isso, né, pessoal? Que o módulo vem trazendo aí para vocês naquele textozinho do Daniel. Então, a partir do que a gente já conheceu sobre as misturas de culturas brasileiras, né, dos diferentes municípios brasileiros que nós vimos nas aulas anteriores, e unindo a esse conhecimento que nós estamos tendo nessas aulas de hoje, né, nesse conteúdo de hoje, a gente consegue imaginar que boa parte da nossa cultura brasileira, ela vem das, vamos dizer assim, das características indígenas unidas aos costumes portugueses, né? Pois os portugueses, quando chegaram aqui, né, no nosso país, eles fixaram moradia, né? Algumas famílias inteiras saíram lá de Portugal e vieram morar aqui. Então, todas essas culturas se misturaram, certo? E formaram o que hoje nós temos de conhecimento na cultura brasileira. E aí, mais de 500 anos se passaram e grandes injustiças em relação aos índios ainda acontecem, a começar por esta genérica denominação, que não leva em conta as diversas culturas, tribos e povos indígenas existentes em nosso país. E aí eu reforço para vocês aquilo que o Daniel fala, né? Quando ele diz que os povos, eles têm seus nomes próprios. Eles são todos denominados indígenas, mas eles possuem, de acordo com as suas tribos, né? De acordo com as suas etnias, nomes específicos. Como o Daniel cita até alguns exemplos lá no texto dele, né? Os Makuxi e os Yanomamis, né? Que são os nomes verdadeiros de cada tribo, de cada comunidade, né, indígena. E tem outros, a gente tem aqui na nossa Paraíba comunidades indígenas e cada uma delas também possui sua denominação, seu nome específico, certo? Assim, gente, não existe um único grupo indígena, tampouco uma única cultura. São inúmeros povos, formas de se relacionar, línguas e culturas que formam o nosso Brasil. Nosso país, gente, possui uma diversidade cultural muito grande, certo? Temos em nossos costumes influência dos povos que ajudaram a compor a sociedade brasileira. Fazem parte da cultura brasileira, por exemplo, elementos culturais da Europa, como eu já falei para vocês, dos africanos que vieram escravizados para cá e, claro, dos indígenas. E vocês sabiam que muitos desses elementos estão bastante presentes no nosso dia a dia, que nem imaginamos se tratar de ricas heranças de outros povos. Vocês já pensaram nisso? Seja no costume alimentício, seja na forma de se comportar em alguns lugares, nas danças, no estilo de roupa. Pensa direitinho, pessoal. Isso é herança da nossa cultura histórica lá dos nossos antepassados. E as lendas, hein? Vocês sabiam que as lendas que fazem parte do folclore brasileiro, como a Iara, o Curupira, o Boitatá, são lendas indígenas? Tenho certeza que isso vocês sabiam, né? Mas só para vocês terem mais uma ideia de como nossa cultura se tornou rica pela influência indígena. E aí, Tia Sam colocou algumas imagens para vocês, né, remetendo a essas lendas, olha aí o Curupira, né, para vocês lembrarem um pouco, porque eu tenho certeza que vocês já leram ou tiveram acesso a algumas dessas lendas. Ah, gente, e não é só isso. Vocês sabiam que muitos dos chazinhos, ervas medicinais que conhecemos para tratar vários problemas de saúde e temperos que aprendemos a usar foi com os índios brasileiros? Vocês sabiam disso? Pois é, também.
A nossa cultura culinária, gente, é riquíssima, certo? De elementos que vieram e foram ensinados a serem utilizados pelos índios. E é por isso que a nossa alimentação é tão rica, né? Muitos dos alimentos que nós consumimos hoje são originalmente indígenas, por exemplo, a macaxeira, o inhame, o cará, certo? O uso de alguns vegetais como palmito, por exemplo, certo? Tudo isso a gente aprendeu a consumir a partir da cultura deles. Olha só essa imagem aí que legal, gente. Eles estão descascando mandioca. Vocês sabem para fazer o quê? Justamente a farinha de mandioca. E tem muitas outras coisas, como a tapioca que a gente come, né? O milho que a gente consome muito na época do São João, né? A pipoca, a batata doce, o amendoim, tudo isso a gente aprendeu a consumir com eles. E não só isso, nós também herdamos o uso, né, de diversos objetos que fazem parte do nosso dia a dia e que esses objetos nós aprendemos, nós conhecemos a partir da cultura dos índios. Vou mostrar alguns para vocês. Olha só, pessoal, as canoas, as redes, as armadilhas de caça e pesca, tudo isso a gente aprendeu a usar com eles. E aprendemos também a fazer utensílios de cerâmica, de vime, palha, a fabricar a farinha, né? Os cestos que a gente usa hoje, que a gente vê, a gente aprendeu com eles. O costume de armazenar grãos, nós também aprendemos com eles. Aprendemos também hábitos importantes, como tomar banho todos os dias, pescar, entre tantas outras influências culturais e indígenas que estão presentes em nossa sociedade, certo? Até hoje. Mas ainda há muito que aprender com os primeiros e tão importantes habitantes do nosso continente brasileiro. Muitas coisas ainda precisam ser descobertas por nós sobre essa população, sobre essas pessoas tão importantes para nós. E eu vou trazer para vocês agora algumas curiosidades. Por exemplo, os indígenas não agridem suas crianças, ou seja, elas não levam palmadinhas, hein? Tratam-nas com carinho e muito respeito, gente. Outra coisa bastante interessante é o respeito que eles têm pelos mais velhos. Eles cuidam das pessoas mais velhas. Elas são sinônimo de sabedoria e fonte de conhecimento. Nas tribos indígenas também, gente, não há classes sociais. Todos são tratados com a mesma importância. Quando o índio sai para pescar ou caçar, ele divide seu alimento com toda a comunidade indígena. Eles não praticam o individualismo, eles praticam a coletividade. E os indígenas possuem uma característica muito específica deles, que é o respeito à natureza. Eles não poluem, não ameaçam os animais da floresta, não destroem os rios, não desmatam, pois sabem da importância da natureza para a vida e o seu povo. Isso é muito importante e não poderia deixar de ser abordado aqui nessa aula, certo, pessoal? Agora, nós vamos conversar um pouco sobre um esquema de estudo que Tia Sam fez para vocês no caderno, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Então, pessoal, olha aí o esquema de estudo que Tia Sam fez para vocês, bem legal, né? Ele é um esquema de estudo interativo, certo? Daqueles que Tia Sam gosta de fazer nos caderninhos de vocês. E vocês podem sim, se desejarem, estar fazendo um desses para vocês sobre esse conteúdo. Pega aí algumas ideias de Tia Sam, certo? E faz o caderninho de vocês. Eu procurei usar, gente, material que eu já tinha em casa, certo? Por exemplo, esse cor-de-rosa que tem os índiozinhos, são restos de cartolina que Tia Sam tinha. Esse de baixo, ó, que tem os dois índiozinhos, deixa eu mostrar, ajeitar aqui para vocês. Esse aqui, ó, era um papel antigo que Tia Sam tinha, certo? Que tinha os desenhos dos índios, Tia Sam só fez um modelozinho e cortou, tá? Eu imprimi os índiozinhos, mas se você não tiver como imprimir, você pode recortar de um livro seu antigo, certo? E esses aqui eram das pinturazinhas que haviam sobrado das aulas, né? E Tia Sam cortou e colocou aí, né? Ficou legal, não foi? Pois vamos entender um pouco mais sobre esse esquema de estudo. Nele, nós vamos estar conversando sobre o conteúdo que nós estamos aprendendo, certo? Então, olha aí.
A gente vê lá na página 64, certo? Que mostra pra gente que no Brasil existem mais de 300 povos indígenas, gente. E que isso foi apresentado pra gente, né, num gráfico, certo? Esse gráfico ele tá lá na página 65, certo? Que mostra justamente que esse censo que foi feito em 2010 indica, né, a quantidade de indígenas presentes no país, certo? Naquele ano, até aquele ano, certo, gente? Censo é um conjunto de informações sobre uma população. Então, no caso, foi indígenas, certo? E chegou a esse número de 800 mil membros dessa comunidade, certo, pessoal? Aí eu ainda coloquei aqui, ó, que cada povo, certo, dessas comunidades possui sua própria história, a forma de ocupar o espaço, suas crenças, hábitos e relações com a natureza, que nós já conversamos sobre isso, né, nos slides anteriores, certo? Aí, mais abaixo, Tia Sam colocou esses papeizinhos cor-de-rosa, ó. Ela cortou como se fosse uma cartinha, que nós vamos abrir, ó, e vamos ver o que é que tem dentro. Eu vou conversar um pouquinho com vocês agora, e isso não tá no módulo de vocês, sobre os índios da nossa Paraíba. Pois é, porque nós temos, sim, comunidades indígenas presentes aqui na nossa história, certo? 2 raças de índio nós encontramos aqui. Deixa eu afastar um pouquinho para ficar melhor. Certo? Que são os tupis e os cariris, certo? Os tupis se dividem em tabajaras e potiguaras, deixavam, gente, as aldeias para trás e iam formar outras em outros lugares. A esse tipo de comportamento nós chamamos de nomadismo, certo? Então, esses índios aqui, eles eram chamados de nômades. E o que é que vem a ser nômade? Nomadismo, Tia Sam. É um estilo de vida, gente, em que as pessoas, elas não ficam em um único lugar, elas não possuem moradia fixa, certo? Essas pessoas recebem esse nome por justamente se deslocar de um local para outro sem se fixar em canto nenhum, certo? São nômades e a prática dessa cultura de estar trocando de lugar chama-se nomadismo, certo? Na próxima, deixa eu fechar aqui, ó, um envelopezinho, certo? Aí abaixo dele, Tia Sam colocou mais informações. Olha que legal, gente, eu achei muito bonitinho, ó. E diz assim, ó. Muitos povos indígenas vivem em aldeias ou em terras indígenas, que estão localizadas na mata, algumas delas, certo? Ou outras localizadas próximo a grandes cidades ou mesmo dentro das próprias cidades. E essa informação aí vocês vão encontrar lá no módulo de vocês, certo? Tá na página 65. E no módulo de vocês, ele diz o que vem a ser terras indígenas. Terras indígenas é por serem os primeiros habitantes do território, os povos indígenas possuem o direito a possuir aquela terra, possuem o direito de serem donos daquela terra. Certo, pessoal? Agora vamos para o próximo índiozinho. Deixa eu se afastar aqui para ficar melhor de ver na câmera. Olha só o que é que diz esse próximo item. Hoje em dia, na atualidade, o que é que a gente sabe sobre esses povos? Olha só. Eles podem manter costumes e modos de viver de seus antepassados e, ao mesmo tempo, assimilar aspectos da cultura dos não indígenas. Então, vocês já devem ter visto por aí, em algumas reportagens, né, que existem índios, por exemplo, que vivem em aldeias hoje em dia, mas eles não têm mais os hábitos, por exemplo, de se vestir como os antepassados deles se vestiam, né? Com as penas, com as folhas de árvore, né? Não fazem mais isso, eles vestem roupas como nós, né? Eles andam de moto, eles usam celulares, né? Que é a influência dessa cultura dos não indígenas, certo? Fora isso, em 2010, se pesquisou também que de cada 100 indígenas, só 37 falam a língua originária, ou seja, a língua da cultura deles, certo? E que também os que vivem em terras indígenas, de cada 100, 57 falam a sua língua original, certo? Isso aqui foi retirado do censo também de 2010, certo, pessoal? Vamos para a próxima página agora. A Tia Sam vai fechar o caderno assim para ficar só essa página para a gente ver, tá?
E nessa página diz assim, ó: existem ainda hoje populações indígenas que nunca tiveram contato com outras comunidades. Essas populações são chamadas de indígenas isolados. Pois é, gente, do mesmo jeito que a gente tem os indígenas que mesclam a cultura dele com a cultura dos não indígenas, né, dos chamados brancos, ainda existem sim comunidades indígenas no meio da floresta que nunca tiveram contato com uma pessoa de outra cultura. Certo, pessoal? E qual é o nome que é dado a eles? Indígenas isolados, certo? Nessa índiazinha galeguinha bonitinha, tia Sam colocou aqui, ó, ainda sobre os índios da Paraíba. Hoje, no espaço paraibano, encontram-se os índios potiguaras e os tabajaras, certo? Junto, eles totalizam 16 mil pessoas. E eles vivem aonde? No litoral, pois é. Há também os povos potiguaras no litoral norte, com uma população de 15.021 indígenas, certo? Essas informações aqui, tia Sam pegou na FUNASA, que foi vinculada em 2011. A FUNASA, gente, é um órgão que se preocupa em cuidar da preservação da cultura, certo, indígena do nosso país, tá? O outro índiozinho, o menininho, vamos fechar a galeguinha, né? Baixar aqui a galeguinha. E agora nós vamos ver o que é que o menininho traz de informação pra gente. Vamos lá. Ainda sobre os índios paraibanos, hein? 750 tabajaras vivem no litoral sul da nossa Paraíba, certo? As aldeias desses índios são consideradas autônomas. Por quê? Porque eles conseguem se sustentar, eles não precisam, alguns, tá? A grande maioria não precisa de um auxílio do governo, tá certo? E possuem uma autoridade, certo? Que é quem governa tudo, ou seja, a política da região brasileira, da nossa Paraíba, não influencia a política deles, certo? Eles são coordenados por uma autoridade que ainda é o cacique, certo? A fonte de renda deles, como tia Sam já falou para vocês, né? São o próprio plantio, né? A cultura familiar de plantar em lavouras, da pescaria, do extrativismo marinho e vegetal e a criação de animais, certo? E a localização dessas tribos aqui na Paraíba são nas seguintes cidades, como, por exemplo, Baía da Traição, tá? Marcação e Rio Tinto, tá, pessoal? Esses três primeiros aqui, certo? A gente encontra os índios tabajaras, tá? E nessas outras, Seis Marias de Jacoca, que também é um município do Conde, Alhandra e Pintibu, nós encontramos os índios da cultura tabajara. Eu espero que vocês tenham gostado desse esquemazinho. Olha só, vou abrir de novo para vocês verem como é que ficou, né? Ele total, tá? Ficou assim, olha só que amor. Ficou lindo, né? E aqui nós temos todos os tópicos importantes que um esquema de estudo tem que ter, tá? Faça um de vocês. Eu acredito que vocês vão adorar trabalhar assim, tá certo? Manda foto para mim, para o meu e-mail, para eu ver como vocês se esforçaram para fazer essa atividade. Falando em mandar para mim, tia Sam quer avisar para vocês, tá? Que está acompanhando todas as atividades, certo? Da plataforma. Eu tô observando quem tá fazendo e quem não tá. E eu tenho que dar os parabéns para a turma, porque muita gente, a maioria tá fazendo todas as atividades que tia Sam tá pedindo e eu tô muito feliz com isso. E tudo que tia Sam tá vendo vocês fazer, eu tô registrando, certo? Porque vai contar para avaliação contínua de vocês, tá bom, pessoal? Então, vai ter mais atividadezinha aí, tá? A tia Sam vai colocar aí na agenda, vocês acompanham lá, certo? E façam tudo bem direitinho, tá bom? Beijo grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.